Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, como vai você? Espero que esteja tudo bem. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença, um canal que tem por propósito falar sobre nós, pessoas, falar sobre nós, que são as dificuldades, os desafios, os obstáculos que nós encontramos no nosso dia a dia e falar sobre diferenças. Diferenças por sermos pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, porque somos únicos, né? Cada um tem uma reação diferente para situações semelhantes. E quando eu falo sobre nós, comparativamente com situações difíceis, desafios e conflituosas, eu quero falar não só com um olhar para situações difíceis, tristes, mas para que a gente se atente que por sermos nós, pessoas diferentes, e podemos ter reações diferentes para situações semelhantes. Os nós são como se fossem os pontos do macramê, que é uma arte milenar, né, que é baseada em combinação de nós diferentes, vários modelos de nós, né, que podem produzir aí blusas, tapetes, cortinas, e hoje tão em voga, tão atual, né, o suporte de vaso, onde você consegue prender um vaso no meio da sala com um cordão de macramê e mostrando o quanto a potência da combinação dos nós podem interferir e nos ajudar, ao invés de nos atrapalhar. Os nós da nossa vida devem servir como situações para que a gente cresça, se desenvolva e aprenda a partir da nossa própria criatividade, da nossa própria forma de olhar os nossos nós. E enquanto eu estou falando aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer a minha audiodescrição, minha autodescrição, né? Porque eu estou falando de mim mesma. E eu quero acostumar vocês a fazerem as audiodescrições, ou de vocês mesmos, ou do ambiente onde vocês estão, né? Para que, se um dia vocês vierem aqui ou encontrarem uma pessoa com deficiência visual, saibam mais ou menos como vocês devem se apresentar a elas, além de falar o seu próprio nome, né? E enquanto eu tô falando aqui, eu gostaria que você já procurasse ali o gostei, né, o positivo, o dedinho para cima, ou a palavra gostei, clica aí no gostei, e aí no final do vídeo eu prometo que eu lembro você, se você não tiver gostado do vídeo de hoje, para você tirar o gostei, mas põe aí o gostei agora, já faz um compromisso, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda o nosso canal a ser visualizado por outras pessoas. Leia, tenho o hábito de ler a descrição do vídeo, onde eu faço uma breve sinopse do que vai ser falado no vídeo de hoje, em cada vídeo, né? Faça um comentário, coloque ali um girassol, um coração, coloque um coração, um girassol já, agora, né? Enquanto eu tô falando aqui, antes de começar o vídeo, e para já ajudar também o nosso canal a ser divulgado por essa potente mídia, por esse potente canal de comunicação que é o YouTube, para que outras pessoas, né, que não nos conhecem, não estão na nossa lista de amigos e redes sociais, possam ter a oportunidade de assistir os nossos vídeos, e para que o nosso canal cresça e chegue a outras pessoas que a gente nem possa imaginar quem são. Já quero agradecer desde já os meus 448 inscritos, né? E aguardem aí que vai muita ser surpresa quando nós alcançarmos o 100º vídeo, quando nós alcançarmos aí os 500 inscritos. Vamos fazer uma surpresa aí para vocês. Aguardem, continuem vendo, continuem divulgando, continuem se inscrevendo. Mas me ajudem, por favor. Vai lá, coloca
o girassol, ou um coração, ou qualquer outro símbolo que você quiser, né? Um comentário, alguma coisa, responda o meu bom dia, fala o meu boa noite, fala onde você tá e dá o gostei. Enquanto isso, eu vou me audiodescrever, né, para que vocês saibam, quem não enxerga e está me assistindo, saiba como eu estou hoje. Então, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos claros, que tem luzes douradas, eles estão amarrados, hoje estão amarrados em rabo de cavalo. Quando estão soltos, eles são levemente ondulados, estão na altura, o comprimento está na altura dos ombros. Eu estou com um brinco de argola bem grande, né? Um brinco de argola prateado. Estou com uma blusa cor-de-rosa, ela tem um desenho aqui, quase não dá para ver, mas ela é cor-de-rosa. Estou com um batom vermelho e hoje eu estou com um óculos, né? Cuja a armação é preta, as lentes também são escuras e tem um detalhe dourado aqui nas laterais dele, né? E eu quero, então, pedir para você que já deu o seu gostei, que já fez o seu comentário, vem aqui comigo assistir esse vídeo de hoje, o que estamos iniciando aí, demos uma parada nesse mês de maio, vamos dar uma paradinha naquela playlist anterior, né? A eficiência dentro da deficiência, e vamos homenagear as mães do mês de maio aqui no Brasil, para quem estiver fora, né? Aqui no Brasil, no mês de maio, no segundo domingo de maio, que está chegando aí, nós comemoramos, celebramos o Dia das Mães. Hoje, gente, é com muito prazer que eu inicio essa nossa playlist aqui, né, sobre o Dia das Mães, sobre o mês das mães, que é o mês de maio, né? E a primeira entrevistada que eu trago aqui é a minha colega de trabalho, a Eliane Vendas. E desde já quero agradecer a Eli por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente. E a primeira coisa que eu sempre faço com todos os meus convidados, Eli, como eu sei que existem pessoas com deficiência visual como eu nos assistindo, e também para acostumar as pessoas a esse processo, né? Eu vou pedir para, primeiramente, você se autodescrever, dizer como você é fisicamente e descrever aí o ambiente que você está. Já agradeço também o convite, né? Me sinto honrada por isso, viu? O meu nome é Eliane, eu sou uma mulher branca, os meus cabelos são meio ondulados, eles estão num comprimento um pouco abaixo do ombro, e estão numa tonalidade mais puxando para o loiro, com luzes, e eu estou num ambiente é um quarto, né? E o fundo que está aparecendo para vocês é um fundo, como esse quarto era um quarto que eu utilizava como ateliê, o fundo dele tem uns tons de rosa e amarelo clarinho, assim, tom pastel, e tem umas folhas desenhadas na parede. Eu estou com uma blusa de manga comprida, e essa blusa de manga comprida, ela tem o fundo branco com umas folhagens marrons e uns riscos azuis, azul marinho, no tom de azul marinho. Então, você já disse seu nome, um sobrenome muito, muito relevante, diferente, né? Quando eu conheci a Eliane, eu achei que era a profissão dela, Eliane Vendas. E agora ela falou que era o antigo ateliê. Você é vendedora, Eli? Por isso que o sobrenome é Vendas. Só como o nome influencia um pouco as pessoas, né? O meu sobrenome é Vendas, porque é de origem portuguesa, mas eu não vendia nada, até que em 2021, quando nós entramos num período de pandemia, né? Eu comecei a fazer artesanato, e aí eu fiz
muitos cadernos artesanais, e aí eu passei a vendê-los, e aqui era o espaço onde eu fazia esses cadernos. Hoje eu não estou fazendo mais. Ah, então tá bom. Bom, antes da gente começar propriamente a entrevistas com as perguntas relativas à história da Eli, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, qual a sua idade, onde você mora, se você é casada ou solteira e se você tem filhos. Quantos filhos? Eu sou uma profissional da área da educação já há 27 anos. Estou há 9 anos trabalhando no estado, sou casada e tenho um filhote, um menino precioso, meu Davi, 45 aninhos, e moro na região do Tucuruvi, aqui, zona norte de São Paulo. Porque, assim, existem pessoas nos assistindo fora, inclusive fora do Brasil, não somente fora do estado de São Paulo, mas fora do Brasil, né? Por isso que eu gosto de nos localizarmos para quem estiver assistindo. Geralmente eu cumprimento com um bom dia, boa madrugada, boa noite, boa tarde. Por quê? Porque existem pessoas que assistem, mesmo aqui no Brasil, assistem a horários diferentes, né? E existem pessoas que fora do Brasil também tem o seu fuso horário, né? A proposta inicial do nosso canal, dessa playlist propriamente dita, sobre as mães, né? É falar sobre as diversas faces das mães, os diversos tipos de mãe, né? Muito mais do que um rótulo, muito mais do que um título, mãe, né? E aí, eu vou pedir para ele contar para vocês uma situação peculiar do Davi, o filhinho dela, que estuda lá na nossa escola, na escola onde a gente trabalha, né? E coincidentemente tem o mesmo nome da nossa escola, que é Davi Eugênio. Então, o nosso Davizinho, ele, qual a peculiaridade que nós temos para contar hoje, para quem está nos assistindo, sobre o seu filho Davi? O Davizinho, como todo mundo chama, com carinho, Davi, ele tem TEA, né? O transtorno do espectro autista. Então, eu quero pedir licença um pouquinho, antes de você continuar contando aí a sua história, dando seu depoimento, né, de mãe atípica, mãe de uma criança com TEA, né, com transtorno do espectro autista, para ler aqui para as pessoas que estão nos assistindo a definição do que é TEA, o transtorno de espectro autista, né? O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação e na comunicação social, além de comportamentos repetitivos, ou restritos ou estereotipados. E os interesses também muitas vezes são intensos e específicos para as pessoas que possuem esse transtorno, né? E o transtorno do espectro autista é uma condição multifacetada e complexa, e cada pessoa com autismo é um ser único e com necessidades e habilidades individuais, e também ele uma outra característica, né, do autismo são as rotinas rígidas, hipersensibilidade ou baixa sensibilidade a estímulos sensoriais, como sons, luzes, toques. Como eu já falei, né, eles têm necessidades de rotinas rígidas e resistência a mudanças, também é uma outra característica da pessoa autista. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada podem ajudar também, né, a melhorar
qualidade de vida das pessoas com um transtorno autista. E o tratamento precoce também pode ser um suporte adequado, significativo, né, na vida dessas pessoas, e eles podem ser feitos de forma, através de estudos clínicos, geralmente feito na infância, mas o diagnóstico também pode ocorrer em qualquer fase da vida. O diagnóstico da infância, ele ocorre por volta dos 2 ou 3 anos, né, onde ele fica mais nítido e mais fácil de ser caracterizado, ser identificado. E também nessa questão da pessoa autista, além do diagnóstico precoce, é muito importante a conscientização da necessidade do tratamento e do acompanhamento, né, para fazer a diferença na vida dessa pessoa, né? Então, o tratamento, quanto antes ele for aplicado nos diferentes níveis do autismo, né? O tratamento multidisciplinar, ele foca muitas vezes no desenvolvimento das habilidades da pessoa e na promoção, acima de tudo, de qualidade de vida. E quanto mais cedo, mais precoce for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, e é como a Eli vai contar pra gente como que foi a descoberta, né, aí do caso do Davizinho, e como que está sendo o tratamento dele, né? Então, conta aí para nós, Eli, como que vocês descobriram, né? Então, quando o Davi era uma pessoa com um transtorno do espectro autista. E nós descobrimos que o Davi tinha esse transtorno, ou seja, assim, a gente teve a confirmação mesmo a partir dos 5 anos de idade, né? Mas era algo que a gente já tinha uma desconfiança lá atrás, né? Porque eu me lembro com bastante, assim, detalhes, né? Que quando o Davi tinha por volta de 8 meses, ele estava começando a balbuciar, assim, querendo falar mamãe, papai, né? E aí, de repente, ele parou, né? E não falava mais nada, nem balbucio, nada. E aí foi quando a gente começou a ter as desconfianças, né? O andar dele foi por volta de 1 ano e 2 meses, mas a gente ficou esperando, achando que ele ia andar primeiro e depois falar, mas a gente percebeu que isso não estava acontecendo, e aí isso chamou bastante a nossa atenção, né? Por isso que a gente acabou indo atrás na tentativa de entender o que estava acontecendo com ele. Aonde você foi procurar o que estava acontecendo com ele? Com quem? Com o médico pediatra? Sim. Primeiramente, surgiram muitas preocupações, muitas inseguranças com relação ao desenvolvimento dele, e eu procurei primeiro a pediatra, né, que foi me sinalizando várias fases do desenvolvimento que eu deveria estar observando, os marcos desse desenvolvimento, e ela, a partir das consultas, ia fazendo algumas intervenções para ver se o Davi respondia, e aí, como ele não atendia, parecia que ele não estava nos escutando quando a gente pedia algo para ele, ou quando chamava ele pelo nome, a pediatra já sinalizou aí uma possibilidade e já nos encaminhou para estar passando com neuro, né? E aí as pessoas às vezes me perguntam, mas por que demorou tanto, se com a idade de 1 ano e meio você já estava atrás de tudo isso, né?
eu gosto sempre de falar que a especialidade de neuropediatria é muito escassa, né? E a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, em São Paulo. Eu tive muita dificuldade de encontrar um médico que me ouvisse de fato e desse importância para as minhas preocupações com relação ao Davi. E eu procurei por vários médicos, alguns me relataram que tinham dúvida, porque o Davi olhava e sustentava o olhar, né, que é uma das características que o autismo traz, é a dificuldade, né, que eles têm em olhar e sustentar o olhar para alguém, e por conta disso, alguns tinham dúvida e outros sequer passavam de 5 minutos comigo no consultório e já diziam que era uma questão de fono, que ele só precisava, né, de um estímulo, ir para a escola, e que no tempo dele ele ia falar, né? Então isso acabou atrasando bastante o diagnóstico do Davizinho. E aí eu fui ficando cada vez mais angustiada com tudo isso. E como que foi quando você conseguiu confirmar o diagnóstico dele? Como foi para você e para o seu marido ter essa definição de diagnóstico? Então, quando nós conseguimos, que o Davi já tinha 5 aninhos de idade, eu consegui passar com uma médica que era da rede própria do convênio dele, que por sinal maravilhosa, e esta sim ficou por 1 hora com a gente dentro do consultório, e aí ela fez uma porção de perguntas, e primeiro ela encaminhou a gente para fazer um teste neuropsicológico, que ele foi e fez em várias sessões, né? E depois, com o retorno desse teste neuropsicológico, que já dava, né, indícios do autismo, e com base nele, com todas as informações, entrevista, anamnese que ela fez comigo no consultório, aí ela deu o laudo do Davi com autismo. Apesar da gente que convive muito com crianças e a gente já imaginar que ele tinha, é sempre muito difícil para os pais aceitarem essa situação, né? E para nós foi um pouco difícil. Eu, apesar de sempre ter, né, ali no fundo, a gente sabe, né, no fundo mãe sabe que sempre que tem algo de errado, a gente sabe, né, e apesar disso eu fiquei triste, eu chorei bastante, mas eu procurei não me prender a essa questão do diagnóstico em si, e tratei logo de erguer a cabeça e correr atrás de intervenções que pudessem fazer a diferença para o desenvolvimento dele, né? O meu esposo também demorou um pouquinho mais para aceitar, mas à medida que a gente foi encaminhando ele, nós conseguimos uma clínica que já fazia atendimento multidisciplinar, e aí a gente foi fazendo as entrevistas, a gente foi percebendo que as coisas foram mudando e o olhar e o pensamento da gente foi mudando também, e aí as coisas começaram a fluir. Muito legal isso que você está falando, ele tem vários pontos aí que eu quero pontuar, né? Eu, como filha, né, deficiente, sou uma pessoa com deficiência visual, né? Eu acho que é justamente a aceitação, primeiro, o diagnóstico, né? E a aceitação desse diagnóstico é que faz com que a evolução da pessoa com deficiência ocorra
e transcorra com tranquilidade, com eficiência, né? Então, assim, o meu canal se chama justamente Nós da Diferença. E diagnóstico tem em nós, no meio, né? Bem no meio da palavra diagnóstico tem o nós. Se você contar, tem 4 letras antes do nós e 4 letras depois do nós. Não por acaso. Mas os nós foram feitos para serem combinados e trabalhados, né? E eu acho que é difícil, sei que né? A gente receber diagnósticos, mas o importante é o que a gente faz com eles e a transformação. E aí eu comparo essa transformação dos nós numa arte milenar chamada macramê, que transforma nós em coisas produtivas. E é isso mesmo que a Eliane fez, né? Ela mesma falou que o coração de mãe dizia que o filho, que o Davi era diferente, né? E diferente, veja, a palavra é diferente, né? E aí ela foi atrás de um diagnóstico e, consequentemente, a procura também de um apoio, de soluções, né? Para transformar esse nó que foi do diagnóstico. E ali, na época que você recebeu esse diagnóstico, como foi a reação das pessoas ao redor, além do seu marido, né? Familiares, amigos? Assim, a gente ainda nota, né, que por uma questão até de falta de informação, a gente ainda escuta, tá? Uma fala que a gente diz que é uma fala capacitista, né? Que as pessoas olham e dizem, mas ele não tem cara de autista, né? Ele não parece ser autista, né? E aí a gente sempre questiona, mas o que é? Como é ter uma cara de autista, né? Sendo que são comportamentos, né, que fazem com que essa pessoa se enquadre dentro do espectro, né? Então, assim, não existe cara de autista, né? Então, assim, a gente escutou bastante isso, a gente também escutou falas do tipo, isso é uma questão de tempo, ele se desenvolve, é só ele ir para a escolinha, né? E sendo que a gente sabia que não era só isso, né? Então, assim, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em compreender, até por uma questão de falta de informação mesmo. E muitos diziam que, por exemplo, em situações que envolviam a seletividade alimentar do Davi, por uma questão dele não conseguir, né, ingerir alguns tipos de alimento, porque ele apresenta esse desconforto, né? E aí as pessoas diziam que seria uma manha, que é frescura, que a gente tem que forçar, né? Sendo que a gente sabe o quanto isso pode prejudicar ainda mais, né, no desenvolvimento dele, no comportamento dele. Mas, novamente eu digo, por uma questão de falta de informação. Mas hoje eu vejo assim um acolhimento muito grande por parte da família. Ele é uma criança muito amada onde ele vai. Na escola também ele é muito amado, muito bem recebido sempre. E nós seguimos, né, na educação dele, né, com o propósito de educá-lo e, ao mesmo tempo, também de tentar trazer informação para quem ainda não tem muito, compreenda que algumas coisas serão diferentes mesmo, né? E faz parte, tá tudo bem. Eli, e comparativamente, antes e depois do diagnóstico do Davi, né?
a sua vida mudou, como que o diagnóstico em si e ter um filho com TEA afeta a sua vida diária? Essa é uma questão bem impactante, né? Porque você ter um diagnóstico como este impacta e muito na vida dos pais. No meu caso, eu posso dizer que me deixei muito de lado por conta disso, porque priorizei muito o desenvolvimento dele, o querer ajustar tudo e correr atrás, e acabei deixando até a minha saúde um pouco de lado. As pessoas acham que por conta dele se enquadrar ainda, né, nessa nomenclatura que dá para mudar, né, mas que ainda é utilizada, que seria entre o nível 1 e 2 de suporte, que as coisas para nós é muito mais fácil do que para uma criança que tem um autismo mais severo. Eu não digo que uma mãe, uma família que tem uma criança com autismo severo não passe por tantas dificuldades e que seja mais ou menos difícil para ela. A gente jamais deve minimizar a dor e a maneira como as pessoas vivem cada uma das suas situações, dos seus problemas. Mas o fato é que cada um sabe como impacta em sua vida, né? E eu, como disse, por ter me deixado muito de lado, aconteceram inúmeras coisas na minha vida, questões financeiras, porque eu acabei largando, eu trabalhei sempre 2 períodos em 2 escolas, e eu larguei uma das escolas para que eu tivesse condições de acompanhar o Davi nas terapias. Eu, como disse, acabei me deixando de lado um pouco na questão da saúde. Então, depois de anos, este ano, entre o ano passado e esse ano, que eu passei a correr atrás e ver o quanto isso me prejudicou, né? Porque fui me deixando e fiquei emocionalmente e fisicamente, né, vamos dizer, bem afetada com tudo isso, né? Mas já passei a compreender que eu preciso estar bem para que ele esteja bem também, para que eu tenha condições de cuidar dele, né? Então, agora eu estou correndo atrás do tempo perdido. Perdido entre aspas, né? Perdido na questão que eu falo da saúde e tal, mas jamais perdido por conta dele. Certo. Deixado um pouco de lado, talvez não perdido, mas deixado um pouquinho de lado, né? Eli, e quais seriam os maiores desafios e as maiores burocracias que você poderia citar aqui para a gente, que você encontra, né? Para lidar com a situação do Davi? A primeira de todas é ter um profissional que realmente atenda a essas necessidades que nós temos, né? Um profissional que compreenda, um profissional que te atenda com qualidade, é uma das burocracias. Uma outra é a questão de o atestado, o laudo, né, sempre que está sendo renovado, né, para que todo o atendimento dele, o acompanhamento dele se mantenha. E
A gente sempre pensa que se o autismo não é uma doença, não tem cura, né? Não tem por que esse laudo ter que ser sempre renovado e trazer mais essa questão burocrática para os pais, para os responsáveis estarem tendo que correr atrás, visto que a nossa vida já é bem corrida por conta das terapias, né, constantes que eles fazem. Uma outra questão, talvez, sejam questões de compreensão mesmo das pessoas, né, sobre os direitos que eles têm, pessoas que às vezes não compreendem, por exemplo, que eles têm uma preferência no atendimento, ou que eles têm um lugar reservado para sentar dentro do ônibus, né? São questões assim que acabam atrapalhando um pouco. E, enfim, acho que essas assim são as mais que eu acho que acabam afetando, atrapalhando bastante essa parte da gente não ter, né? E assim, os planos de saúde, por conta do alto custo das terapias, eles acabam trazendo para nós uma outra burocracia, uma outra dificuldade também, que muitos andaram cortando, né, os planos de saúde nos momentos que a gente mais precisou, né, que eram momentos que está em pleno, a todo vapor, as terapias que ele está fazendo, e a gente acabou tendo que entrar com um pedido de liminar, e assim, corre, né, uma questão judicial para que a gente consiga manter isso daí, porque apesar da gente não pagar barato no plano de saúde, a gente ainda tem que lidar com essa questão aí. Oli, e onde você pode citar aqui para as mães de crianças com TEA que possam estar nos assistindo, né? Onde você encontrou apoio e recursos para cuidar do Davi? Olha, recursos, eu vou dizer para você que, assim, é bem difícil, né? Tanto que, como eu falei, desde então, o laudo do Davi, a minha situação financeira ficou bem complicada, porque apesar de o Davi fazer as terapias pelo convênio, a gente acaba tendo um gasto maior para se deslocar, porque não é próximo, né? A clínica onde ele faz terapia é um pouco distante, e para a gente se deslocar, por conta até de horários que às vezes não batem, a gente precisa ir de carro. De quarta-feira ele vai de metrô, mas ele pega um metrô muito, muito lotado. E ele tem a opção do Atende, né, que seria um direito dele para estar utilizando, mas o Atende também tem um processo muito burocrático, porque onde ele pega, né, a pessoa, ele vai deixar a pessoa também, e é o horário que o Davi vai para terapia, a gente está na escola, mas aí na volta a gente estaria indo para casa e não voltando para a escola de novo, né? Uhum. Então tem essas questões aí. E aí isso acaba afetando bastante a nossa parte financeira. Para a questão de lanche, né? Que a gente também precisa, né, ter um gasto maior aí com tudo isso, para poder dar um conforto para ele e para nós mesmos, para estar indo na terapia de forma mais adequada, vamos dizer. Uhum.
Eu preciso esclarecer que eu não sei se tem isso em todo lugar, né? O Atende é um serviço que nós temos aqui em São Paulo, eu não sei se é do estado ou se é da prefeitura, se todas as prefeituras do estado de São Paulo têm, mas como nós estamos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, eu vou falar por aqui, o Atende é um serviço que ele pode buscar e levar pessoas com deficiência para terapia, trabalho e escolaridade também, né, para a escola. Só que tem essas questões burocráticas, né, com relação a horários, local de pegar e retornar, como a Eliane falou, né. Então, assim, ajuda de um lado e dá um nó do outro, às vezes, né? Mas que brilhantemente a Eli, né, como mãe, aqui conversando com a gente, tem dado lá, transformado esses nós, né, Eli? Sim. Sempre tentando dar um jeitinho, né, de solucionar, né, da melhor forma possível. Eli, e como que você faz, né? Quais as atitudes que você tem ou estratégias você utiliza para promover a independência e a autonomia do Davi? Essa é uma pergunta muito boa para ser compartilhada, né? Acho que uma coisa que eu sempre falo para quem conversa bastante a respeito do assunto comigo é que eu sempre me pergunto como que eu gostaria que meu filho estivesse lá na frente, daqui a muitos anos, e numa possibilidade de eu não estar mais aqui, né? Porque não somos eternos. Então, eu sempre penso na independência dele, né? E essa independência vai desde situações de coisas que a gente acha que são simples, mas que muitas vezes eles têm dificuldade, que são coisas da vida diária, né? Há outras coisas mais complexas, né? Até mesmo da parte do desenvolvimento dele, do aprendizado, enfim, que a gente tem que pensar futuramente. Mas a gente começa do mais simples, né? Então, eu vou compartilhar algumas coisas que eu faço com ele no dia a dia e que vão ajudá-lo muito nessa questão das habilidades para a vida diária dele mesmo, né? Oi, gente, e aí, você está curtindo esse depoimento da Eliane Vendas, a minha colega de trabalho, professora e coordenadora lá da onde eu trabalho, da escola que eu trabalho? Legal, né? Você já tinha tido um contato com essa história, com esse tipo de história de alguém semelhante aí na sua família, no seu local de trabalho? Hoje está tão em voga a descoberta e os diagnósticos, né? Cedo ou tardiamente, né? A gente tem exemplo aí até de pessoas famosas do meio artístico, né, que foram descobertos com o transtorno do espectro autista. E a gente tem que aprender a viver, né, gente, com as diferenças. E eu espero que esse depoimento da Eliane ajude muita gente, tantas pessoas que tem espectro autista, tanto as famílias das pessoas com o espectro autista, principalmente as mães, né, que é o nosso foco esse mês são mães, tanto as pessoas, os familiares de pessoas autistas, né, e que sirva de exemplo e até mesmo de caminho para o que fazer e como fazer, porque como eu li ali, né, na descrição definição do que é o autismo, né, o quanto muitas vezes uma intervenção precoce, uma intervenção adequada e aceitação do diagnóstico pode fazer a diferença, né, na vida de todos nós.
né? Eu espero que você já tenha dado o seu gostei, espero que você já tenha colocado o seu girassol, o seu coraçãozinho, um aplauso para a Eliane, faça uma pergunta para a gente pesquisar outros temas, outros assuntos, dê uma sugestão aí, tá? Mas participe aqui no nosso canal. Eu não quero só um número grande de inscritos, mas eu quero, acima de tudo, a participação de vocês. E eu preciso saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu tenho alguma coisa para melhorar. Gostaria muito que vocês dessem aí a opinião de vocês. E encerramos por aqui nosso vídeo aí, primeira parte do vídeo com a Eliane Vendas, falando sobre o filho dela, né? Essa mãe atípica, né? Agora um termo novo aí para as mães com filhos com deficiência, a mãe de uma criança com autismo. E semana que vem eu conto com você aqui de novo para assistir a segunda e última parte desse vídeo, desse depoimento maravilhoso da Eliane. Eu conto com vocês e até semana que vem.